Antes que as crianças dormissem, um nome ecoava pelas casas do interior do Brasil. Dorme logo, senão o Tutu Marambá vem te pegar. Ninguém sabia ao certo o que ele era, apenas que vinha com a escuridão. Hoje, vamos adentrar nas sombras dessa lenda que atravessou gerações. O terrível e misterioso Tutu Marambá. Aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo. As origens do Tutu Marambá. As raízes do Tutu Marambá se perdem entre os sussurros da escravidão e as crenças trazidas da África para o Brasil. O nome Tutu deriva do termo africano Kitutu, da língua quimbundo, falada em Angola, e significa papão ou ogro. Já Marambá vem do tupi-guarani, podendo significar estrangeiro que come, ou simplesmente mau. A junção dos dois termos reflete a própria alma do Brasil colonial, uma mistura de culturas, medos e crenças, o encontro entre a África e a terra dos povos nativos. O Tutu Marambá era um espírito ou criatura usada para amedrontar as crianças desobedientes. Um ser noturno, invisível, que se aproximava de quem não respeitasse as regras. No sincretismo do Brasil colonial, o tutu foi se misturando a figuras europeias como o bicho-papão, até se tornar um símbolo do medo popular. A lenda tradicional. O que diz o povo? Nas histórias contadas pelas avós, o tutu vive no escuro, embaixo da cama, atrás da porta ou dentro do mato, onde ninguém ousa ir sozinho. Ele observa, espera o momento em que o medo nasce nos olhos das crianças. Dizem que o tutu não tem forma definida. Alguns o veem como um homem coberto por um manto negro. Outros, como um animal disforme, com olhos de fogo. Mas há quem jure que o tutu é apenas o som do medo. Aquele arrepio que sentimos quando algo nos observa na escuridão. Simbolismo e interpretação. O medo como ferramenta de educação. Por trás da sombra do Tutu Marambá existe um propósito antigo: ensinar pelo medo. Antes da psicologia e da pedagogia modernas, o medo era um dos instrumentos mais poderosos para moldar o comportamento das crianças. O tutu não era apenas um monstro. Ele era o limite invisível entre o certo e o errado, entre o lar seguro e o desconhecido lá fora. De certa forma, o tutu foi o guardião da obediência, uma presença criada para proteger, mesmo que através do terror. Variações regionais: tutu, cuca e outros bichos da noite. No norte e nordeste, o tutu se mistura à cuca, à cabra cabriola e ao bicho-homem. Na Bahia, em específico, a lenda tomou corpo de fera, um porco do mato, o temido caititu ou queixada, um bicho preto, forte e assustador, que surgia das matas para levar quem desafiava o silêncio da noite. Em Minas Gerais e São Paulo, há quem diga que o tutu vive nas furnas e grotões, saindo apenas à noite. Já em algumas versões do Sul, o tutu se transforma em Tutu Marambá, nome que ganhou destaque graças às cantigas infantis e à literatura do século XIX. Mesmo com rostos diferentes, todos esses seres compartilham o mesmo poder: dar forma ao medo. Se você gosta de explorar o lado sombrio das lendas brasileiras, nos ajude com o seu like, porque aqui, a cada história, uma nova sombra ganha voz. Agora, de volta à lenda: o Tutu Marambá na cultura popular. Com o tempo, o tutu deixou as senzalas e os sertões para ganhar os livros, a música e as telas. Na literatura, o Tutu Marambá aparece em diversas obras que exploram o folclore brasileiro, especialmente em coletâneas de lendas e livros infantis que resgatam mitos regionais. Na música, o Tutu Marambá aparece em uma das cantigas de ninar mais conhecidas do folclore brasileiro, imortalizada pela poetisa Cecília Meirelles no livro Ou Isto ou Aquilo, de 1964.
Essa cantiga é uma das principais fontes que fixaram o tutu como figura do medo infantil e tem um tom simultaneamente doce e sombrio. Veja o trecho original. Tutu Marambá, não venha mais cá, que a mãe da criança lhe manda matar com uma faca de prata, com um garfo dourado, com o sangue da mãe do menino safado. Na oralidade popular, há variações dessa cantiga em diferentes regiões, trocando alguns versos, por exemplo, Tutu Marambá, não venha mais cá, que o pai do menino lhe manda matar. Ou, Tutu Marambá, não venha mais cá, que a mãe do menino lhe manda surrar. Já na televisão, o Tutu Marambá ganhou nova vida na série Cidade Invisível, produção brasileira da Netflix que mistura fantasia e folclore urbano. Na trama, ele aparece como uma criatura misteriosa e sombria, adaptada aos tempos atuais, mas ainda carregando o mesmo peso simbólico de antigamente: o medo, o castigo e o mistério que cercam a noite. Essa aparição reforçou o interesse do público contemporâneo pelo folclore nacional, reintroduzindo o Tutu Marambá a uma nova geração. Ecos do medo. O que o tutu representa hoje. Mesmo em tempos modernos, o tutu continua vivo, não nas matas, mas nas memórias. Ele representa o medo essencial, aquele que protege e alerta, o medo que nos faz humanos. Quando uma criança encara o escuro, é o tutu que a observa, não para feri-la, mas para lembrá-la de que a coragem só existe porque o medo existe primeiro. O Tutu Marambá talvez nunca tenha existido, mas sua voz ecoa, geração após geração, lembrando que todo mito nasce da necessidade de explicar o que nos assombra. Se essa história despertou algo em você, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Isso nos ajuda muito a crescer e mostra ao YouTube que nosso conteúdo é relevante. Deixe seu comentário dizendo se você conhecia a história do Tutu Marambá. E até o próximo mistério, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.